Boa noite a todos. Eu me chamo Neide Tavares de Souza. Sou aluna do Centro Universitário Brás Cubas. Nesta noite iremos tratar de 3 questões que envolvem a disciplina de Direito Processual Constitucional. O professor responsável desta disciplina é o professor Pedro de Andrade. Desta disciplina, iremos tratar sobre as questões que envolvem nacionalidade, refugiado, livre concorrência e lei de zoneamento. A primeira questão que iremos trabalhar envolve a questão de nacionalidade. Vamos lá. Lucas nasceu em Nápoles, na Itália, em 1997. É filho de Marta, uma ilustre pintora italiana, e Jorge, um escritor brasileiro. Quando de seu nascimento, seus pais o registraram perante o cartório, o registro civil italiano. Lucas nunca procurou se informar sobre o seu direito à nacionalidade brasileira, mas agora, vislumbrando seu futuro, ele entra em contato com um escritório especializado a fim de saber se poderia obter a nacionalidade brasileira. Iremos analisar 4 alternativas e apenas uma delas é a correta. A alternativa A cita que Lucas não tem direito à nacionalidade brasileira, eis que seu pai não estava ou está a serviço do Brasil. Na alternativa B, Lucas não poderá mais obter a nacionalidade brasileira, tendo em vista que já tem maior idade. Na alternativa C, Lucas tem direito à nacionalidade brasileira, mas ainda que a obtenha, não será considerado brasileiro nato. E por último, nós iremos analisar a alternativa D. Lucas deverá ir residir no Brasil e fazer a opção pela nacionalidade brasileira. A alternativa correta é a alternativa D. Por quê? Conforme a Constituição Brasileira de 1988 e a redação dada pela Emenda Constitucional número 54 de 2007, conforme o artigo 12, o inciso 1, a linha C da Constituição Federal de 1988, cita que os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira que sejam registrados em repartição brasileira competente e que venham a residir no Brasil, na República Federativa Brasileira, e façam opção em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira, poderá obter então a nacionalidade brasileira. O artigo 12(1) da Constituição, inciso 1, ainda cita que a Constituição Federal de 1988, diz que nato é pelo critério jus solis, pessoa que nasceu em território brasileiro, desde que os pais não estejam a serviço de seu país. E jus sanguinis, possui pai ou mãe brasileira, nos casos previstos na Constituição Federal. Ainda assim, podemos analisar de uma outra forma as alternativas. A alternativa A diz que Lucas não tem direito à nacionalidade brasileira, eis que seu pai não estava ou está a serviço do Brasil. Então, essa alternativa já inicialmente encontramos aqui em vermelho a palavra não, que nega que Lucas não terá direito à nacionalidade. Então, está contradizendo o que está previsto
no artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Brasileira, da Constituição Federal de 1988. No item B, também, novamente, está negando a possibilidade de Lucas obter a nacionalidade brasileira. Aqui em vermelho está afirmando que Lucas não mais poderá obter a nacionalidade. Ainda fala que, tendo em vista que já é maior de idade. Essa alternativa também está errada, porque no artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Brasileira, da Constituição Federal, cita que Lucas, atingindo a maioridade, ele poderá sim obter a nacionalidade brasileira. O item C afirma que Lucas tem direito à nacionalidade brasileira, mas ainda que obtenha, não será considerado brasileiro nato. Essa alternativa também está negando. Olhe aqui a palavra não. E conforme o artigo 12, Lucas, artigo 12, inciso 1, a linha C, Lucas poderá sim ser considerado brasileiro nato. A alternativa D cita que Lucas deverá ir residir no Brasil e fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Sim, conforme o artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, Lucas, vindo residir ao Brasil, sendo que ele é maior de idade, ele poderá sim optar pela nacionalidade brasileira. E justificando ainda essa alternativa, que é a alternativa correta, a letra D, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente e que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Então, ainda cita que Lucas nasceu no estrangeiro, na Itália. O seu pai é brasileiro. E como ele está pensando em vir residir ao Brasil, ele pode sim optar a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Isto também está previsto na redação número 54 de 2007, conforme o artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal Brasileira. Iremos agora, posteriormente, passar para a questão número 2, a questão que cita sobre a questão de refugiados, ou refugiada, aí no caso. Em 22 de julho de 1997, foi promulgada a Lei número 9.474, que define os mecanismos para a implementação da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, da qual o Brasil é signatário, a respeito dos mecanismos, termos e condições nela previsto. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Para que possa solicitar o refúgio, o indivíduo deve ter ingressado no Brasil de maneira regular? Alternativa B. Compete ao Ministério da Justiça declarar o reconhecimento em primeira instância da condição de refugiado? Alternativa C. O refugiado poderá exercer atividade remunerada no Brasil, ainda que pendente o processo de refúgio? E alternativa D. Na hipótese de decisão negativa do curso do processo de refúgio, é cabível a interposição de recurso pelo refugiado?
perante o Supremo Tribunal Federal? Então, dentre as 4 alternativas, a alternativa correta é a letra C. Ao estrangeiro que solicitar refúgio às autoridades competentes por ingresso irregular em território nacional, não constitui impedimento, conforme o artigo 8º da Lei nº 9.474/97, que define os mecanismos para implementação também do Estatuto dos Refugiados. A competência de analisar o pedido e declarar o reconhecimento em primeira instância da condição de refugiado compete ao CONARE, em consonância com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com as demais fontes do direito internacional dos refugiados, segundo o artigo 12 da Lei número 9.474/97. Ainda temos da residência provisória. Poderá ser expedido um protocolo provisório pela Polícia Federal, estadia requerente no Brasil e ao seu grupo familiar, que se encontre em território nacional, até a decisão final de seu pedido, conforme o Estatuto dos Refugiados, 1951, e do Protocolo do Estatuto dos Refugiados, de 1967, artigo 25 da Constituição Federal. Esse protocolo permitirá a expedição de carteira profissional de trabalho provisório para o exercício de atividade remunerada no país, conforme o artigo 21, inciso 1º da Lei 9.474/97. Já se o requerente recebeu decisão negativa, esta deverá ser fundamentada na notificação do requerente. O solicitante terá o direito de recurso ao Ministro de Estado da Justiça, com o prazo de 15 dias contados do recebimento da notificação, conforme o artigo 29 da Lei número 9.474/97. Agora, iremos tratar da questão de número 3, da Lei de Zoneamento e da Livre Concorrência. A Lei X do município Sigma estabelece que em certo bairro considerado área residencial fica vedada a instalação de mais de um centro empresarial de grandes proporções, com área superior a 5.000 metros quadrados e que reúna em suas dependências mais de 10 lojas distintas. Ante a existência de um estabelecimento comercial com tais características no bairro Y, a administradora Alfa, visando abrir um shopping center no mesmo bairro, procura você na qualidade de advogado para obter esclarecimento quanto à viabilidade deste empreendimento. Diante da situação narrada, com base na ordem jurídico-constitucional vigente e na jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta. Como já citado anteriormente, nós iremos trabalhar 4 alternativas e dessas 4 só haverá uma correta. A alternativa A cita: apenas a União tem a competência para, por meio de lei e outros atos normativos, organizar o uso e a ocupação do solo. Logo, apenas por esse motivo, a Lei X do município Sigma é manifestamente inconstitucional. Na alternativa B, cita que a Constituição da República de 1988 atribui aos municípios competência para promover o zoneamento urbano,
mais a Lei X do município Sigma, ao impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, ofende o princípio da livre concorrência. Alternativa C. A Constituição da República de 1988 dispõe de competência estadual e distrital promover no que couber o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo, não podendo a lei do município Sigma dispor sobre matéria. Alternativa D. Compete privativamente à União dispor sobre o zoneamento urbano e legislar sobre o direito civil e comercial. Logo, somente os estados e o Distrito Federal poderiam ser autorizados mediante lei complementar a legislar sobre a matéria. A alternativa correta é a letra B, que cita que é de competência dos municípios no que for possível couber um adequado ordenamento e controle, planejamento do parcelamento da ocupação do solo urbano. Isto está previsto no artigo 30 da Constituição Federal, inciso 8º. Ao artigo 170, que cita que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Há também a súmula vinculante, número 49. Ofende o princípio da livre concorrência, a lei municipal, que impede que a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula do Supremo Tribunal Federal, ofende o princípio da livre concorrência. Lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo indeterminada. Há também a Lei de número 12.529, de 2011, que cita o parágrafo único: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade. Essa questão ela exigiu conhecimento da jurisprudência do Supremo Tribunal sobre as disposições, as competências federativa para legislar, no caso, inclusive do Supremo Tribunal Federal, definiu a matéria na súmula vinculante número 49, indicando na situação ofensa ao princípio da livre concorrência e o artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal. Lembrando, então, que a alternativa correta é a alternativa B, não é? Que cita que a Constituição da República de 1989 ela atribui aos municípios a competência para promover o zoneamento urbano, mas a Lei X do município Sigma, ao impedir a instalação do estabelecimento comercial do mesmo ramo em determinada área, ofende o princípio da livre concorrência. Então, percebemos aí 89. Corrigindo. Constituição Federal de 1988. Corrigir. Hã? Não acredito. Só se voltar.
retornando, digo, a Constituição da República de 1988 atribui aos municípios competência para promover o zoneamento urbano, mas a Lei X do município signo, ao impedir a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área, ofende o princípio da livre concorrência. Então, essa é a alternativa correta. Entendeu? Acabou. Ai, acho que não ficou bem. Mas você tem que falar. Acho que teria que gravar tudo.